Estamos aqui no Instituto de Engenharia para mais um programa, mais um podcast, desta vez recebendo o secretário de Infraestrutura Urbana e Obras do município de São Paulo, Marcos Monteiro. Estou aqui na presença também do presidente do Instituto de Engenharia, José Eduardo Jardim, da vice-presidente de Administração e Finanças do Instituto, Miriana Marques, e do vice-presidente das divisões técnicas, Ivan Weiteli. Hoje o tema é mobilidade urbana e os impactos na vida das pessoas e também as suas correlações aí com as obras e o sistema de drenagem na cidade. Está começando o podcast Visão da Engenharia, o conteúdo para construir o seu dia. Secretário Marcos Monteiro, como é que está o ambiente hoje de obras na prefeitura? A gente sabe que já veio da área que, na realidade, esse processo de administração pública de obras é meio como enxugar gelo, né? Nós sempre estamos precisando de mais recursos, as demandas são muito grandes, sobretudo numa cidade grande como São Paulo, mas a gente sabe também que muita coisa tem sido feita, né? Então, acho que seria importante a gente ter uma visão sua do que está em andamento sob esses aspectos de mobilidade urbana e drenagem, assim, as grandes obras, o que está sendo desenvolvido nessa gestão. Boa noite a todos, boa noite, Regis, obrigado pelo convite de estar aqui no podcast, obrigado, presidente Jardim, é uma honra estar aqui, uma casa que eu tenho tanto carinho, tanto respeito. Eu me formei em 88, e a gente estava comentando aqui, ganhei de presente do Instituto o título e o primeiro boleto, mas que eu pago com muito prazer desde o início. A honra é nossa, secretário. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado, Miriana. Obrigado, Ivan. A sua pergunta é por demais importante, né, Regis, que a gente sabe o quanto a gestão pública sofre, principalmente com relação a investimentos, né, para poder ter recursos suficientes para fazer os benefícios para a cidade. No caso da Prefeitura de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes tem sido muito feliz na administração. O prefeito Ricardo Nunes ele foi vereador por 8 anos, e nesse período de 8 anos, ele, em função das suas especialidades, ele foi relator do orçamento da cidade. Então, ele conhece com muita profundidade a questão do orçamento da cidade e, principalmente, né, aonde que você pode mexer nesse orçamento para fazer frente ao custeio, mas que também para que a gente tenha recursos para investimento. Então, para vocês terem uma ideia, as vitórias, né, que essa gestão conseguiu, que o prefeito conseguiu, que em 2020 os valores de investimento eram 4,1 bilhões, em 2022 esses valores já passaram para 8 bilhões, depois 2023 14 bilhões, e agora, no ano 2024, os investimentos projetados de 16 bilhões. Isso abriu um espaço importante nas finanças da cidade para que a gente faça os investimentos necessários. Então, hoje, a cidade tem grandes programas em andamento. Então, programas, o RECAP, o maior RECAP da história, que é a cargo da Secretaria de Subprefeituras. O programa Pode Entrar, em que o objetivo é chegar em mais de 100 mil unidades, né, contratadas, grande parte junto à iniciativa privada. Então, uma grande quantidade de novas UBSs, novas UPAs no setor de saúde, e nós, lá na Secretaria, trabalhando principalmente nas obras de drenagem, nas obras de recuperação de pontes e viadutos, em obras de mitigação de risco, e um programa bastante abrangente, junto com a Secretaria de Educação, de reformas de novas escolas e assim por diante. Então, em função dessa responsabilidade fiscal do prefeito, da segurança jurídica que tem sido gerado, o que tem feito com que a cidade consiga trazer novas empresas que se abrem na cidade, são 341 mil empresas, outras 43 mil empresas nessa gestão saíram dos seus locais de origem e vieram aqui para São Paulo. Isso fez com que a gente conseguisse aumentar também a arrecadação da cidade
e chegar nesse nível de investimento. Então, eu acho que como visão geral é mais ou menos isso, daí a gente pode ir detalhando durante a conversa. Esses projetos de BRT, né, que pega diretamente aí a fundo do pessoal, principalmente dos locais mais longínquos da cidade, né, onde faz uma interligação com a rede de metrô, enfim. O que nós temos hoje de desenvolvimento significativo aí na Prefeitura? Então, BRTs estão projetadas 2 linhas do BRT, uma é o BRT Radial Leste, outra é o BRT Aricanduva. O BRT Radial Leste ele foi dividido em 3 trechos, era uma licitação de gestões anteriores, ela tinha sido interrompida, os contratos estavam rescindidos, nós fizemos uma nova licitação para o trecho 1 do BRT, que vai do Parque Dom Pedro até um pouco depois da Avenida Aricanduva, na Radial Leste, e os trechos, isso já está licitado, já finalizou a licitação, só está aguardando a ordem de serviço para início das obras. O trecho 2 está em projeto e o trecho 3, isso já contratado, o trecho 3 a gente vai iniciar a licitação dos projetos. E temos o BRT Aricanduva, também 3 trechos de obra, que pega toda a Avenida Aricanduva e depois a Mateu Bey, e que já, né, agora em março, a gente deve abrir essa licitação. Essa é financiamento do Banco Mundial e estamos em fase final. Então, ainda esse ano, né, na verdade, do BRT Radial Leste trecho 1, as obras devem se iniciar brevemente, e do BRT Aricanduva, a licitação deve se iniciar agora, abrir a licitação, publicar a licitação agora no mês de março, e daí, no início do segundo semestre, as obras sendo iniciadas. Esse projeto ele tem alguma característica assim, diferente dos projetos que vinham sendo feitos de BRT na cidade de São Paulo? Olha, corredores, né? Corredores, né? Porque o nome BRT e corredor às vezes confunde um pouquinho, né? Exato. O modelo BRT ele tem por característica ser um modelo fechado. Quer dizer, como é o metrô, né? Que os veículos eles têm um circuito fechado de atuação. O grande desafio do nosso BRT aqui foi incorporar todos os benefícios de um BRT, mas sem engessar o sistema. Por que isso? Porque nós temos concessões de ônibus em andamento. E, eventualmente, você quebrar essas concessões, né, ou mudar o sistema de atendimento, causaria um reflexo muito ruim para os contratos. Então, nós vamos ter uma operação de transição durante um certo período, até a gente chegar no modelo puro de BRT. Mas o nosso BRT paulista aqui, né, das 2 linhas, elas vão ter a cobrança desembarcada, estações fechadas, estações com banheiros, portas automáticas, como é a questão no metrô, além da questão da ciclovia que está sendo implantada. Então, toda uma logística, né, para que funcione como se fosse um metrô. Mas, num primeiro momento, a gente vai ter que ter essa transição com as linhas normais de ônibus. Outra coisa importante, no BRT Radial Leste, as pistas vão estar na faixa central da Radial Leste, na Aricanduva vão estar de cada sentido, beirando o rio, né? Então, na faixa mais à esquerda, nos 2 sentidos, e a operação ela vai ter que aceitar os ônibus convencionais hoje em operação. E daí o grande desafio, porque você tem diversos padrões de ônibus atuando na cidade. Esses ônibus, por terem padrão diferente, as portas estão em posição diferente. Então, teve que haver todo um desenvolvimento tecnológico mesmo, em que o ônibus que está chegando ele vai ter um código de RFID e que vai ler, o sensor vai ler e vai saber que tipo de ônibus que está chegando e vai abrir as portas na posição correta. Então, isso é uma coisa, tecnologia nacional, teve que ser desenvolvida, foi um dos grandes desafios que a gente teve que manter ou teve que vencer
para que a gente pudesse, né, harmonizar a questão das concessões que estão em andamento dos ônibus com o sistema BRT. Presidente Jardim. Secretário, em primeiro lugar, é um prazer enorme, é uma honra para nós recebê-lo aqui. Não só como secretário, mas também como colega engenheiro e como associado do Instituto. É muito fácil criticar. E muita gente critica, pouca gente colabora. Então, eu queria fazer algumas considerações e peço ao senhor que não as entenda como críticas, mas apenas em uma tentativa de esclarecimento para a população. Vamos lá. A primeira pergunta é o seguinte: esse programa de pavimentação, de repavimentação das vias de São Paulo, é um programa impressionante, eu acho que nunca em São Paulo, e eu já não tenho 18 anos, já passei dos 18 anos, eu sou paulistano, eu tive como empresário a oportunidade de construir muitas das vias aqui de São Paulo, mas é impressionante a quantidade e a qualidade do trabalho que está sendo executado. Permita-me apenas uma observação. É fundamental fazer a repavimentação, a reconstrução das pistas rodantes aqui de São Paulo. Agora, eu sinto um pequeno, digamos, delay entre a repavimentação e a sinalização. Isso é uma coisa muito perigosa e crítica, porque, efetivamente, né, à medida em que se recompõe o pavimento e não se faz imediatamente a sinalização, nós corremos o risco de acidentes e tudo mais. Então, a minha primeira pergunta é o seguinte: é possível melhorar a sincronização entre a pavimentação das vias e a sinalização? Hoje a cidade, como você falou, tem um extenso programa de recap. Recap a gente chama o recapeamento. Então, quando a gente fala em pavimentação da cidade, nós estamos falando em dois tipos de serviço. O serviço de tapa-buraco, que é quando a gente tem um buraco localizado, que o pavimento da via está, no geral, né, ele ainda tem algum tempo de uso, mas aparece em função de chuvas, sobrecarga, às vezes até algum problema no sistema de drenagem, algum solapamento, a necessidade de você tampar localizadamente um buraco. Então, esse é um dos serviços que é feito pela Secretaria de Subprefeituras dentro das necessidades, e isso a gente orienta as pessoas, mesmo as secretarias têm essa orientação, de quando houver algum buraco, né, em alguma via da cidade, registrar essa reclamação no SP 156. O SP 156 é um serviço pela internet ou pelo celular, ou via internet, eu ia falar via site, ou pelo celular ou pelo telefone, né, ligação mesmo, em que você pode cadastrar essa demanda, e a Secretaria de Subprefeituras tem lá um controle, e dentro do controle deles, em média, esses pedidos são atendidos em 10 dias. O recap, a gente já está falando numa situação em que o pavimento já não está numa situação que o tapa-buraco atende, é uma situação de defeitos mais generalizados, e daí a necessidade de você fresar o pavimento, né, passar a fresa, retirar aquela camada que está mais desgastada, e daí vir com o recapeamento, com o asfalto, e toda a tecnologia hoje que vem sendo empregada é um avanço bastante grande. Como você falou, a qualidade de recap, no geral, tem sido bastante boa. A tua reclamação é o gap entre a finalização da pavimentação e a pintura, né? A sinalização, a questão da separação das faixas. Das situações, né, que eu vivi, eu acho que isso vem melhorando. Era realmente uma situação, em algumas situações eu mesmo vi reclamações da demora, às vezes, de 2, 3 semanas para se acontecer essa sinalização. Entendo que a Secretaria de Subprefeituras veio corrigindo isso e hoje está bem melhor. É muito recap, eu não lembro o número de quantos milhões de metros quadrados. O prefeito gosta de citar, que é o trajeto de São Paulo a Salvador e voltar de recap, é uma quantidade muito grande.
Mas acredito, eu vou levar essa observação para a Secretaria de Subprefeituras, mas pelo menos das situações que eu tenho visto, a rua da minha casa mesmo foi recapeada e demorou, acho que tem um período aí para a cura do pavimento e você poder pegar e pintar, mas se eu não me engano ali demorou coisa de uma semana entre a finalização da pavimentação e a pintura. Segunda pergunta. Eu faço um percurso sistemático, praticamente diário, entre a minha residência, o meu escritório e o Instituto de Engenharia. E a via que eu percorro é exatamente a Avenida Ibirapuera e a Vereador José Diniz. Eu gostaria de convidá-lo, o senhor já deve ter tido essa oportunidade, de fazer esse percurso nos momentos mais críticos, digamos, do dia, pela manhã, ou então à tardezinha e tudo mais. É notória, né, a desincronização dos semáforos dessa avenida. Entenda, não é uma crítica, é uma pergunta. Eu sei que existe um programa importante em andamento de melhoria dos semáforos na cidade de São Paulo. Mas isso é sistemático. Veja o seguinte, secretário, o meu percurso é de 9,5 km. Normalmente eu gasto mais de 1 hora para fazer esse percurso. Aí eu fico imaginando, acidente, imagina que existe um acidente, um pneu furado de um veículo na frente, mas não aconteceu nada, apenas uma desincronização entre os semáforos. Então, um semáforo abre, outro fecha, outro abre, outro fecha. Eu não estou criticando, eu estou pedindo e perguntando, existe possibilidade de, com esse atendimento, essa sincronização, nós melhorarmos o trânsito de uma das vias mais importantes e mais congestionadas de São Paulo? Com relação a vereador José Diniz e Ibirapuera, eu acho que São Paulo com certeza São Paulo é a cidade do país em que você tem melhor atendimento com relação à engenharia de tráfego. A CT é uma empresa bastante competente. Com relação, então, aos semáforos, existe a questão física dos semáforos. Eu acho que é uma reclamação geral na cidade de que, quando chove, principalmente, muitos semáforos saem de operação. Se conseguir um entendimento da possibilidade de incluir a troca dos semáforos dentro do contrato de iluminação, isso vai dar uma agilidade muito grande na modernização do nosso parque de semáforos. Então, isso já deve melhorar, porque a hora que trocar, vai melhorar não só a durabilidade, mas também a tecnologia, para a gente melhorar essa situação. Mas tem situações de onda verde, né, na cidade, que seria o caso ali da vereador José Diniz e da Ibirapuera. Eu vou levar essa situação na CT, porque eu lembro que ali era um corredor de onda verde, se eu não me engano. Talvez alguma coisa tenha desincronizado, né? Talvez ou a mudança no volume do tráfego, e isso trouxe aí alguma dificuldade, mas eu vou levar para a CT essa sua demanda para que façam uma verificação, principalmente nos horários de pico. Terceira colocação, Avenida Santo Amaro. A Avenida Santo Amaro, evidentemente, está sofrendo uma recomposição espetacular. Nós não estamos aí tratando apenas de uma renovação do pavimento, mas é uma drenagem urbana, é uma recolocação digamos, das tubulações da Sabesp e tudo mais. A gente pergunta, como é que se pode compatibilizar a existência dessa obra, a necessidade de trabalhar mais horas por dia, com o silêncio noturno, com os ambientes de apartamentos, com o comércio que está sofrendo com isso, né? Mais uma vez eu digo, não é uma crítica, é apenas um pedido. E eu queria, com essas colocações, não criticar, mas colocar o Instituto de Engenharia à disposição da sua secretaria, se alguma coisa pudermos fazer que possa colaborar
com esse trabalho, seja a nível de informação, seja a nível de colaboração técnica, seja a nível que for, no sentido de melhorar a vida da população. Realmente, como você comentou, o projeto ali de requalificação da Santo Amaro, ele é bastante abrangente. Então, tem a questão dos pontos de ônibus, que ele vai permitir ultrapassagem do ônibus, dando mais fluidez ali na avenida. Os pontos, então, eles vão ter que ser alternados para que um ponto esteja numa localização e permita a ultrapassagem, e o outro ponto, no outro sentido, ele vai estar defasado, justamente para poder criar essa pista de ultrapassagem dos ônibus. A questão de alargamento das calçadas, a questão ali, uma das complexidades da obra é a questão das concessionárias. Então, tem toda uma requalificação que a Sabesp está fazendo, enterramento dos fios, então, todos os fios, cabeamento elétrico da Santo Amaro e das redes de telefonia estão sendo enterrados. Então, ali, nesse trecho da Santo Amaro, em execução, a fiação está sendo toda enterrada, toda uma mudança da iluminação pública, equipamentos públicos, alargamento das calçadas, não lembro se eu já falei. Então, não é simplesmente corredor de ônibus, não é simplesmente uma mudança cosmética, é uma mudança realmente estrutural naquele trecho da avenida. Nós tivemos, sim, dificuldades no início, dificuldades de obra, dificuldades logísticas, porque, num primeiro momento, se previu a interrupção de apenas 2 faixas, e isso estava impedindo a logística de obra em termos do giro da caçamba para poder carregar os caminhões, e isso estava atrasando demais, né, toda essa operação de obra. Por isso que hoje, lá na Santo Amaro, você tem 3 faixas, isso foi uma decisão bastante complicada, né, no sentido de alongamos a obra e deixamos o tráfego como está, que já era complicado, ou tentamos trazer essa obra para o cronograma a partir do fechamento de mais uma faixa, e a gente entendeu que, para a população, seria melhor a gente encurtar esse tempo de obra, ou melhor, não alongar o tempo de obra, ainda que causando um transtorno um transtorno adicional com fechamento de mais uma faixa. Isso foi feito, as obras entraram num ritmo bastante bom, e estão previstas a finalização deste trecho da Santo Amaro agora para o final de abril. Então, eu entendo que estamos próximos, né, a acabar com esse transtorno, pelo menos desse trecho da obra ali da Santo Amaro. Engenheira Miriana Marques, vem uma pergunta ou uma crítica? Da Miriana, espero um elogio. Vai vir uma pergunta. Como está o programa de reforma, acho que vou falar reforma, não sei se é a palavra mais correta. Como está o programa de reforma de pontes, viadutos e obras de arte? Porque eu vi que vocês colocaram, não sei se foi vocês, acho que é mais CT, né? Aqueles amarelo e preto para o caminhão não ir mais, né? Só que eu também já percebi que aquilo lá está destruído. Então, eu entendo que um dos grandes problemas das nossas pontes e viadutos é uma falta de educação, no sentido, quem tem uma altura maior que a ponte ainda não entendeu que não pode passar, né? Tipo, está faltando, talvez. Eu acho que esse programa ele tem ganhado uma atração muito grande nessa gestão. Conversando até previamente um pouquinho com o Regis, né, sobre a questão da possibilidade, a gente está tendo, eu peguei um momento muito feliz na prefeitura, no sentido de hoje a gente ter recursos para levar à frente um programa como esse. Eu acho que nós, engenheiros, né, a gente deve estar falando para um público bastante grande de engenheiros, sabemos a importância das manutenções das estruturas. A população brasileira, hoje, né, ela está muito acostumada à manutenção de carro, né, de veículo, de equipamentos, mas a hora que você fala da manutenção da casa,
do seu apartamento, tal, isso não é uma coisa que fica tão clara de que aquele equipamento também tem um período de validade. Quer dizer, ele vai se desgastando ao longo do tempo. Outro fato, quando a gente fala de gestão pública, é que, como os recursos são limitados, né, você acaba direcionando esses recursos para novas obras, os recursos de investimento, para novas obras e não necessariamente para manutenção. E queira ou não, essas grandes obras, pontes, viadutos, túneis, passarelas, elas são um patrimônio importante das cidades. E quem mexe com engenharia diagnóstica, é o seu caso, né, Miriana, sabe que quanto mais a gente demora para fazer uma manutenção preventiva, os custos vão se tornando maiores de manutenção e as intervenções mais demoradas. Então, é isso que a gente está procurando evitar na cidade de São Paulo, quer dizer, corrigir todo um passivo. Nós temos pontes, viadutos que datam lá da década de 30, 40, que nunca passaram por uma manutenção preventiva. E preparar, né, à medida que a gente renova essas estruturas e implanta esse programa, e a gente passa a fazer vistorias periódicas, que a gente não deixe mais se acumular, né, esse conjunto de intervenções que a gente tem que fazer. Então, esse programa teve origem lá num primeiro alerta do Sinaenco, que visitou algumas pontes, viadutos da cidade, se eu não me engano, foi em 2011. Isso já causou algum termo, né, de conduta com o Ministério Público. Algumas pontes foram vistoriadas, alguma coisa começou a ser feita, mas, na verdade, o programa só decolou, né, quando a gente teve aquele acidente do T5, lá na Marginal, que a gente teve aquele desnivelamento da pista, a gente teve a ruptura de um dos apoios. Acredito que a cidade foi muito feliz naquele momento. Você diz, mas como assim feliz? Caiu uma ponte? Mas vamos lembrar que era 15 de novembro, se eu não me engano. Aquela estrutura esteve carregada, muito carregada, durante todo o dia, e esse acidente foi ocorrer na madrugada do dia 15 para o dia 16, e mais num sentido favorável. Quer dizer, se ocorresse ao contrário o desnivelamento, o carro que vinha vindo, ele ia bater de frente numa massa de concreto. E como ocorreu num sentido favorável, né, o carro saiu voando, mas conseguiu pousar e, graças a Deus, não tivemos nenhuma vítima fatal. Mas isso alertou o poder público da importância de nós termos um programa efetivo de manutenção. Então, hoje, o que é feito só para a gente falar em termos de valores, até hoje, nessa gestão, nós já empregamos, na verdade, é dentro do programa de pontes e viadutos, 1,6 bilhões de reais, é bastante dinheiro, uma parte desse dinheiro nas vistorias. Então, basicamente, o que a gente tenta seguir é o que prescreve a norma, em que, primeiro, a gente, dentro da estrutura da Secretaria e da SP Obras, que é quem conduz o programa, é feito o cadastramento das pontes e viadutos por equipe interna. Então, esse cadastramento já foi feito. Nós temos hoje cerca de 1.200 estruturas, entre pontes, viadutos, passarelas e túneis. Depois do cadastramento, vistorias visuais, em que, a partir das observações das vistorias visuais, a gente prioriza aquelas estruturas em que se notou visualmente que elas estão em piores condições. Evidentemente, essas estruturas são principalmente as das pontes das marginais, Marginal Pinheiros e Tietê, que são as mais antigas da cidade. E daí a gente tem o Grande São Paulo, né? Tem alguns viadutos internos, que também são dessa época, né? Após a priorização, então, é feita o que a gente chama de vistoria especial. A vistoria especial ela é feita a cada 5 a 8 anos, mas como nunca tinha sido feita, todas estão
passando por vistoria especial num determinado cronograma. E daí, na vistoria especial, é feita uma licitação de empresas que efetivamente vão pegar, vão ao local, vão investigar as pontes, viadutos, túneis, vão investigar o estado de conservação dentro dos itens de norma, né? Dentro da questão estrutural, da questão funcional, da questão de segurança, e fazem uma avaliação. Em algumas das situações, são montados os modelos matemáticos dessas estruturas para avaliação da capacidade de carga, se aquilo está ou não adequado à característica, né, de utilização daquela ponte e viaduto. E, basicamente, isso é bastante importante, o resultado do relatório de vistoria, ele traz um quadro de norma, né, em que se dá as notas para cada um dos requisitos dessa ponte e viaduto, e com isso a gente consegue priorizar, a partir das notas, aquelas que têm que sofrer intervenções, ou a gente consegue priorizar, mas também mostrar qual o tipo de intervenção. E, basicamente, a gente daí divide em 3 tipos de intervenção. Intervenções apenas funcionais, em que a ponte, viaduto, túnel não precisa de uma recuperação ou reforço estrutural, e daí a gente está falando do pavimento, estamos falando de calçada, estamos falando de gradil, estamos falando de junta, né? Então, não é algo que a ponte esteja em alguma situação, mas tem uma situação de risco, mas tem um aspecto funcional a ser recuperado. Uma segunda situação em que a ponte não precisa, ou o viaduto, não precisa da recuperação, do reforço estrutural, mas precisa de uma recuperação estrutural. E daí a gente está falando de situações em que a gente tem a corrosão de armaduras, a necessidade de troca de aparelhos de apoio. Então, onde aí a gente não precisa necessariamente num projeto, mas precisa de orientações para recuperação estrutural. E, nesses casos, os relatórios de vistoria já trazem os elementos suficientes para a recuperação estrutural. E, por fim, as situações onde a gente precisa efetivamente de reforço estrutural. E daí são situações onde a vistoria detecta situações mais preocupantes, armaduras rompidas, deformações excessivas, trincas, fissuras que demonstrem o funcionamento adequado da estrutura, e daí a gente precisa contratar projetos de reforço, porque nas vistorias, evidentemente, não é como lá na contratação da vistoria não se sabe da necessidade de reforço, a gente não contrata esse projeto. Então, detectando, sim, uma deficiência estrutural mais grave, ou, eventualmente, a necessidade de reforço em função do trem-tipo, né, da gente ter que adaptar aquela estrutura mais antiga, que usava um trem-tipo menor para o trem-tipo de 45 toneladas, que é hoje o que está em vigor. Daí, nessas situações, a gente tem que contratar um projeto de reforço. E, a partir daí, só para dar um panorama geral, depois, se vocês quiserem detalhar um pouquinho, hoje nós temos 206 unidades estruturais executadas de inspeções rotineiras em andamento, né? Outras 74 inspeções especiais, outros 76 projetos de reforço contratados. Desde o início, só lendo aqui, desde o início de 2021, concluímos reforço e manutenção em 76 unidades estruturais, e a gente está com 131 unidades estruturais em andamento, e outras 125 unidades estruturais, daí só a recuperação funcional sendo contratadas nesse momento. Então, é um desafio bastante grande. A gente chama aqui unidade estrutural porque, às vezes, você tem uma ponte, uma viaduto, que tem uma pista num sentido e outra pista isolada em outro, daí seriam 2 unidades estruturais, mas essa é a diferenciação, mas esse é o panorama geral do programa de manutenção de pontes e viadutos. Bem que você falou que ia ser um elogio. Parabéns. Obrigado, Miriana.
Olha a capacidade, né? Só uma parte aqui, a gente está falando de pontes, viadutos, né? E túneis são obras de arte na nossa linguagem de engenharia, né? Olha a capacidade feminina de criar uma obra de arte aqui com o microfone, ó. A Miriana pegou meu microfone, fez aqui uma curva do Niemeyer, uma coisa espetacular. Ivan Waitely. Esse assunto parece que interessa muito a sua secretaria e a sua administração. Então, vou trazer uma curiosidade histórica. Há 13 anos, o Instituto de Engenharia apresentou uma sugestão de obras de arte que mereciam recuperação. E aí o Instituto acabou sendo incluído naquele TAC, no termo de ajuste e conduta. Assinou a Prefeitura, o Ministério Público e o Instituto assinou como testemunha. Só como curiosidade histórica. Muito bem lembrado, Ivan, é que eu não estou aqui com o nosso esquema. A gente tem um esquema do histórico, né, de toda a estruturação, das várias fases que o programa passou, das montagens das primeiras licitações, dos questionamentos, e é verdade, né, até indelicadeza minha não lembrar, mas o Instituto fez parte da assinatura do TAC, sim. Agora a pergunta que eu gostaria de fazer é ligada a uma proposta que surgiu no começo já dessa administração. É o prolongamento da Marginal Pinheiros. Parece que é um projeto que o prefeito gosta muito, é da região dele, né? E ultimamente tenho visto nos jornais e tem muito comentário sobre uma polêmica ambiental e eu queria saber como é que vai ser resolvida e se essa obra termina este ano. Então vamos lá. A questão, uma coisa importante, né, que afeta muito a nossa secretaria é a questão ambiental. Uma das coisas que a gente fez na secretaria quando a gente chegou lá em 2021, a gente estava até comentando aqui, chegamos, né, em época de pandemia, a gente já tinha um ano, a pandemia começou em fevereiro de 2020, todos tínhamos a expectativa que durasse 3, 4 meses a pandemia, e a pandemia se prolongou até final de 2021, na verdade, depois ela cedeu, mas depois veio a Ômicron ainda, e ainda a gente sofreu um pouquinho em 2022. Então, ali no início de 2021, chegando na secretaria e entendendo a estrutura da secretaria, a gente viu que muitas vezes a gente tinha dificuldade no andamento das obras, em função de que as obras eram contratadas, mas algum ponto tinha deixado de ser tratado. E esse ponto dizia respeito ou à questão ambiental, ou à questão de desapropriações, ou a necessidade de remoções que acabavam atrasando o início das obras, ou a questão de interferências. Então, o que a gente fez, e que eu acho que tem dado muito certo na secretaria, naquele momento, foi a criação de uma área de planejamento. Então, essa área de planejamento hoje, eu falo que é o berçário das obras da secretaria, né? Então, esse pessoal é um pessoal muito comprometido e tecnicamente muito bom, né? Ele pega e começa a desenvolver os primeiros estudos funcionais, sejam obras de drenagem, sejam obras pontes, viadutos e as demais obras da cidade. E eles estudam não só os aspectos técnicos, os aspectos de geometria, de traçado, mas dentro dessa equipe de planejamento já estão engajadas ali as equipes da área ambiental, da área de desapropriações e da área de interferências, porque agora a gente começa a tratar essas obras como um todo desde o início. Então, no caso da Marginal Pinheiros, foi uma situação quando a gente começou a estudar. Na verdade, esse projeto, pelo que a gente viu, é um projeto que vem lá atravessando gestões desde 2002. Quando chegou, e como você falou, realmente aconteceu isso. É um projeto que o prefeito Ricardo Nunes tem um carinho bastante grande. O governo do Estado, na época, foi feito ali apresentado ao governo do Estado o
se imaginava, né, do projeto da Marginal Pinheiros, e o governo do Estado se propôs a participar também disso, e a gente começou, e ali uma grande questão que tem que se tratar é a questão ambiental, e lá atrás já se começou, né, a contratação do EIA-RIMA, que foi finalizada e hoje está em análise na Secretaria. Então, a questão ambiental foi dada andamento, foi tratada, a questão do zoneamento também pegou e se foi tratado para permitir ali a abertura da pista expressa. Então, nós estamos bastante tranquilos com relação a essa situação da gente estar atendendo a todas essas demandas, esses requisitos para a obra, e para que a gente garanta, né, a continuidade da obra, hoje está aberta a licitação de uma licitação integrada para a Marginal Pinheiros. Isso está aberto, né? Então, as empresas interessadas já estão preparando aí os seus estudos, as suas propostas. Acredito que seja agora, no início de março, a análise das propostas. Como é uma licitação integrada, o que quer dizer, né, para quem não conhece a terminologia da nova lei, a licitação integrada é aquela em que, dentro da obra, é desenvolvido o projeto básico, o projeto executivo, e daí é dado início à obra. Então, no caso da Marginal Pinheiros, está sendo feita a licitação integrada, nós recebemos a proposta em março, via um abaixo-assinado, né, que se faz de urbanistas, e eu acho que está, pelo que se fala, em torno de 5 mil pessoas que assinaram, mas talvez por falta de conhecimento, né, se fala muito em retirada de árvores, e se a gente pegar aquela faixa da Marginal Pinheiros, o EIA-RIMA já passou ali, e o número de espécies arbóreas que vão ter que ser manejadas e retiradas é muito pequeno. O que a gente tem, sim, ali na região é uma grande interferência com Transpetro, com CETEP, que é a que faz a transmissão de média e alta tensão, na verdade é um contrato federal até, que a gente tem que negociar com a CETEP o remanejamento de torres para a gente abrir espaço, e a maior complexidade da obra. Tem a questão do Transpetro, tem Enel também ali na região. Então, essa é a grande complexidade do projeto, porque a via em si não é nada muito, uma coisa tão complexa em si. A pior questão é a questão das interferências. E tem uma segunda questão, eu li o abaixo-assinado, se fala no parque linear, que ali poderia ser um grande parque linear, e só que a gente tem que entender também que a cidade cresceu muito, aquela região tem uma dificuldade de mobilidade bastante grande, e a vinda do prolongamento da Marginal Pinheiros tem um potencial de desenvolver e facilitar o acesso de uma forma bastante positiva ali para a região. A questão do parque linear, para não deixar de abordar, isso vai ser tratado dentro do projeto, né? É lógico que a pista expressa vai ocupar uma parte do terreno, mas a ideia é que se mantenha, assim, o parque linear entre a pista e o rio, e isso é um dos requisitos no desenvolvimento do projeto. Secretário, vamos aproveitar a deixa aí desse projeto da Marginal e explicar um pouquinho mais essa questão. Quais as vantagens aí para o setor público, esse advento da licitação integrada, para o setor público e como um todo, assim, na execução da obra, né? Daí eu vou ter que ser um pouco sincero aqui. Nós tínhamos a lei a 8666, e daí tínhamos outras, a gente já tínhamos essa possibilidade, né, da utilização do regime diferenciado de contratação, que era o RDC, que surgiu por conta da Copa do Mundo, em que já apresentava, ou já oferecia para agilizar as obras lá da Copa, essa possibilidade dessa licitação, em que você já contrataria o projeto dentro da obra. Então, o que a 14133, que é a nova lei de licitações, fez, foi unificar esses regimes de contratação, de licitação que a gente tinha. Mas
analisando a lei, a visão que eu tenho, e daí até por ser mais da área de projeto, acho que ela perdeu a oportunidade de resolver uma coisa importante que a gente sempre fala, né, da importância dos projetos para a execução das obras. Então, eu entendo que a gente poderia, né, ter aproveitado essa oportunidade para desburocratizar um pouco a contratação de projetos, que, afinal de contas, eles fazem ou são responsáveis por coisa de, em geral, não passa de 10% da obra total, mas que tem uma responsabilidade imensa sobre o resultado daquela obra. Isso não aconteceu, né? A gente criou esses regimes, então, basicamente, hoje a gente tem o regime integrado, como eu comentei, que reúne dentro da obra o projeto básico e o executivo, o semi-integrado, em que você oferece na licitação o projeto básico e a obra desenvolve executivo e a obra, né, e a licitação normal, em que os projetos são desenvolvidos em uma outra licitação. Esses projetos, eles têm sido contratados, a seu ver, assim, de uma forma muito mais se observando o preço do que a capacidade técnica de um projetista? Ou não? Como é que tem sido isso? O que a gente procura fazer na Secretaria, até por envolver grandes obras, é ser bastante criterioso. A licitação por técnica e preço, ela é a ideal. Na administração pública, a gente tem uma preocupação e uma dificuldade, primeiro, com relação ao número de pessoas, são licitações mais demoradas, em que a análise do material de licitação é bem mais complexa e demorada. Então, a gente tem essa questão. E segunda, da gente tirar o caráter subjetivo da avaliação da técnica. Então, o que a gente procura, principalmente na contratação dos projetos, mas isso vale também das obras, é ter uma atestação suficiente que nos garanta que a empresa de projetos ou a empresa de obras que vai ser contratada naquela situação específica efetivamente tenha experiência pregressa, né, no desenvolvimento de projetos com aquela tipologia ou em obras com aquela tipologia. É um cuidado grande. Mas o que a gente, em algumas situações, ou em todas as situações, a gente procura contratar os projetos de técnica e preço, e daí depende um pouquinho tamanho de obra, características de obra. Em alguma situação, a gente, em função da necessidade, numa velocidade maior, acaba saindo só por preço, ou uma complexidade menor, mas para projetos, essa necessidade, né, ou a preferência de técnica e preço, e na questão das obras, em geral, daí sim é menor preço, mas com uma preocupação bastante grande em que a empresa, né, que a gente faça uma qualificação adequada e que a empresa tenha capacidade financeira de dar andamento àquele projeto, né? Isso é outra coisa que a gente em vários eventos, né, que a gente faz, que a gente comenta, quer dizer, a pior situação para a administração pública é a obra parada, em que você tem custos, né, de canteiro que foi parado e administração local, etc., e a obra está parada, trazendo prejuízos para o erário. Então, o que a gente procura é fazer uma atestação e a comprovação de capacidade financeira das empresas bastante forte, para que a empresa tenha a capacidade de seguir com o contrato. Nós estamos seguindo aqui para os 10 minutos finais do nosso programa e gostaria de passar aqui a palavra para o Jardim. Então, uma pergunta rápida, uma resposta rápida, secretário, para a gente dar uma rodada, né, e acelerar o finalzinho aqui. E lembrando que esse debate que nós estamos fazendo aqui sobre mobilidade urbana, enfim, nós vamos evoluir, vamos debater bastante aqui no Instituto de Engenharia, com mais detalhes, na Semana Nacional da Engenharia, que nós vamos realizar aqui de 17 a 23 de junho deste ano. Secretário, São Paulo, a gente pode dizer que é um país, né? Pela população, pelas peculiaridades, né? Pela economia e tudo mais. Na sua visão, né? Tecnicamente falando, como é que o senhor vê, como é que São Paulo se situa
capital de São Paulo, a nossa capital aqui paulistana, em relação às demais capitais do mundo, né? Normalmente, em vários países, né, o metro quadrado da área central ele é mais valorizado do que, não digo a periferia, mas a cercania do... Em São Paulo a coisa é exatamente o contrário. Então eu pergunto, essa observação é correta? O que faremos, o que devemos fazer para que ela seja modificada? E como é que São Paulo se situa num ambiente internacional? Obrigado pela pergunta, presidente. Com relação a poder estar aqui, para nós é uma oportunidade, na verdade, né? O que são coisas que a gente ouve quando está fora da gestão pública e uma coisa que nos causa surpresa, mas só dando um exemplo, né? Hoje, nos dias de hoje, na verdade, desde que acabou a pandemia, o prefeito está todo dia, em geral, todas as manhãs na rua, inaugurando obra. Ou visitando alguma obra, ou unidade de saúde, ou unidade de escolar, mas todo dia ele está na rua inaugurando obra no período da manhã. E do ano passado para cá, todas as quintas-feiras ele passa o dia em uma subprefeitura, visitando obras, verificando coisas que estão em andamento, e todas essas quintas-feiras o evento termina num CEL, né, num centro de educação unificada, de cada bairro, em que a população vai lá para fazer seus elogios, fazer suas críticas, fazer observações e tomar conhecimento do que a prefeitura vem fazendo na sua região. E a gente não ouve falar isso na imprensa. Não ouve, né, que uma inauguração foi feita, que um equipamento foi disponibilizado para a cidade. E não é que a imprensa às vezes não acompanha, às vezes está lá, só que ela vai e fala sobre o ônibus, né, sobre situações específicas não tão positivas e não noticia aquilo. Então, ter esse espaço em que a gente pode vir e falar um pouco de tudo que a cidade está fazendo, para nós é bastante importante. Por exemplo, a questão do centro de São Paulo, né? Então, como você falou, a gente vai para outras capitais do mundo e o natural é que você vá visitar o centro da cidade, né? Você começa as suas visitas conhecendo aquele centro histórico, que, em geral, é a parte mais antiga da cidade, a parte que tem mais história e que a gente vai, como turista, visitar. E São Paulo tem sido diferente, né? Nós passamos por um processo de esvaziamento no centro, de abandono dos prédios centrais, e, principalmente, com a pandemia, isso se agravou com aumento de população de rua e outras situações. Mas você me dá a oportunidade de comentar um pouquinho de um programa que hoje, né, está sendo desenvolvido na cidade, que é o Todos pelo Centro, que envolve ações de várias secretarias para melhoria e para recuperação e requalificação do centro de São Paulo. Lá na nossa secretaria e na SP Obras, nós estamos, por exemplo, hoje, lá no Triângulo Histórico, trocando toda a parte das calçadas e requalificando. Então, as calçadas estão saindo, e isso também foi uma polêmica, a questão das pedras portuguesas, só que quem vai no centro de São Paulo sabe a dificuldade de mobilidade que é, porque a gente tem muito desnível nas calçadas, as mulheres de salto alto, dificuldade de andar nas pedras portuguesas, cadeira de roda, muita queda, a gente tem um registro de muita queda em função dessa dificuldade de mobilidade, e ali, com a concordância dos órgãos de patrimônio, no Triângulo Histórico, as calçadas estão sendo trocadas por calçadas de concreto, mas daí toda uma requalificação, né? Quer dizer, não simplesmente trocando o piso, mas inserindo sinalização turística, iluminação cênica, novos equipamentos urbanos, bancos, novos quiosques, e isso, né, está causando um movimento dentro desse Todo pelo Centro, parcerias, por exemplo, com a Associação Comercial,
E a Prefeitura tem, dentro do programa, criado oportunidades e incentivos para que as empresas voltem a ocupar o centro, com redução de ISS. Existe um programa de R$1 bilhão em que a Prefeitura entra com até 25% no retrofit de prédios. Então, o empreendedor vai lá, cadastra seu empreendimento, e quanto mais ele, por exemplo, coloca ali de uso social, habitação de interesse social dentro da requalificação, ele vai aumentando a porcentagem possível, podendo chegar a 25% de requalificação. Então, benefícios fiscais também e vários incentivos para retrofit, né, de edifícios. Então, a ideia que hoje está no projeto, que tem candidato falando, não, o ideal para a cidade, mas a cidade já está fazendo isso, né, que é você utilizar os térreos para uso comercial e as torres para ocupação residencial. Então, isso nós já temos notado no centro, primeiro, que a população começa a se apropriar cada vez mais do centro. Ali, o Triângulo Histórico, a gente já nota uma movimentação muito maior das pessoas. Nas férias, a gente via casais, famílias passeando ali no centro. Retomada turística. Hoje você já vê algumas excursões, né, de estrangeiros ali caminhando pelo centro. Então, todo um movimento, e agora com essa parceria e com essa ajuda do governo do Estado também da gente requalificar. Tem problema? Tem problema, principalmente na região da Cracolândia. Mas ali, no Triângulo Histórico e no Quadrilátero, Triângulo Histórico a gente pega ali Boa Vista, Líbero Badaró, o Largo São Francisco, chegando ali, fechando na Sé, o pátio do colégio, e o Quadrilátero República, que agora a gente começa a licitação de obras, que pega Ipiranga, São João, e passa ali na 7 de abril. Então, é um trabalho muito grande de requalificação, e a gente tem certeza que, durante esse ano, a gente vai ter diversas ações complementares de reocupação do centro, e a gente espera inverter esse jogo, tornar o centro de São Paulo uma atração turística tão grande quanto, ou da mesma proporção que a gente vê em outras cidades. E um projeto importante, que o prefeito já divulgou, já iniciaram os estudos, que é o VLT do centro. Não sei se vocês já tiveram informação, mas 2 linhas de VLT ali, circundando a área do central da cidade, para a gente facilitar a mobilidade na região. Não perca a oportunidade, Ivan. Quer juntar aproveitando o VLT? Nós estamos, inclusive, fazendo um evento aqui no Instituto, vai ser 19 de março, sobre essa linha de VLT e algumas outras que estão em andamento no Brasil, porque nós achamos que o VLT é um dos maiores indutores da requalificação do centro. Ao mesmo tempo que precisa ser mexida toda a parte de peatonal, toda a parte de acessos, nós precisamos rever um pouco a extensão da área de pedestres, que asfixiou um pouco o centro, e tem toda aquela... O governador coloca a questão de segurança, policiamento, né? Mas eu acho que um dos elementos que mais requalificou os centros urbanos em todo o mundo é a implantação de um transporte amigável como é o VLT. É limpo, silencioso e seguro. Bom, Ivan, eu esqueci de falar de 2 coisas, a questão de segurança no centro. Existe hoje o programa Smart Sampa, né, de 20 mil novas câmeras na cidade. Essas câmeras vão estar integradas à central de monitoramento, vai ser no prédio dos Correios, ali no Anhangabaú. Nós tivemos a concessão do governo federal de ocupar o mezanino, e ali está sendo montada uma central de monitoramento de vários serviços da cidade e a centralização das câmeras do Smart Sampa. Dessas 20 mil, 5 mil câmeras estão ali na região central. E já, não sei se vocês viram, já trouxe resultado na semana passada, porque elas têm reconhecimento facial. Então, uma senhora, se eu não me engano, que
que era de Goiás e que estava perdida na cidade com algum problema. O programa mal começou a operar e já identificaram, já localizaram ela e já trouxe resultado, mostrando que a polêmica de que existiria alguma tendência de você focar em situações, né, de pessoas pobres, pessoas pretas, não. A gente está vendo a primeira experiência, o primeiro grande resultado, já mostra uma função importante do programa, que é a localização de pessoas que se perderam, que estão com algum problema de amnésia, assim, e a gente já teve um primeiro resultado. Segunda coisa é a ação social. Né? A ação social, a gente tem as equipes que abordam as pessoas que estão em situação de rua, no sentido de mostrar para elas que existem alternativas melhores. O que a gente conversa muito dentro da prefeitura é que a gente não pode entender que uma situação de liberdade para a pessoa é ela ficar na rua, tomando chuva, sem um banheiro. É impossível que isso seja a melhor situação que essa pessoa possa ter pela liberdade dela estar na rua. Mas não se pode obrigar, mas essas assistentes sociais têm abordado as pessoas e, na medida do possível, levado, né, convencido essas pessoas de que existem lugares melhores, abrigos, tem o programa Reencontro, que é para famílias. Então, aos poucos, e a situação também ali na Cracolândia, aos poucos se tem conseguido reduzir essa população de rua. Então, agora, como nós estamos já com o tempo bem estourado, a sorte é que nós estamos em streaming, não tem aquela programação rígida de rádio e televisão, né? A gente tem uma sanfoninha que pode esticar aqui. A Miriana está ansiosa de fazer uma rápida e última pergunta, com uma rápida, e não sei se vai ser fácil, rápida resposta do secretário. Assim, a pergunta é rápida, a resposta que eu acho que é longa. Drenagem, mobilidade. Quais são as obras ou as suas intenções, né? Porque também a intenção vale, para a gente resolver os problemas ou melhorar a mobilidade urbana na cidade de São Paulo com obras de drenagem. Daí eu sempre dou um palpite nas minhas perguntas. Eu acho que um grande problema que a gente tem de drenagem, eu vou voltar a falar da educação da população. Meu tempo de SURB, meu tempo de SUB, a gente acaba vendo o que está fazendo o sofá no meio do córrego. Então é uma coisa que a gente viveu muito de perto. Mais uma pergunta, né? Porque é um grande problema hoje, essa mobilidade e obras de drenagem para a cidade. Uma coisa que a gente é bastante questionado, Miriana, quando a gente fala em drenagem, é a questão do planejamento da drenagem da cidade. Então, hoje, a drenagem da cidade, a gente divide o sistema de drenagem. Então, não sei se para as pessoas é claro isso, mas água e esgoto da cidade, quem cuida é o governo do Estado, através da Sabesp. Resíduos sólidos e drenagem, quem cuida é a prefeitura. Resíduos sólidos fica a cargo da SP Regula, que tem os contratos de limpeza, né, e tem as usinas de recompostagem e assim por diante. E a SURB, que cuida do sistema de drenagem, do planejamento do sistema de drenagem. Mas a intervenção nos sistemas de drenagem, a gente tem a microdrenagem, que a gente limita ela, fala que é microdrenagem, que são aquelas canalizações que a gente tem nas ruas, né, as bocas de lobo e tal, e essa zeladoria e limpeza fica a cargo das subprefeituras, são as tubulações de até 1,20 m, e daí a gente tem as galerias maiores que isso, que daí ficam a cargo, que é o que a gente chama de macrodrenagem, ficam a cargo da SURB, bem como os reservatórios e piscinões. Eu gosto de fazer a diferenciação. O que é reservatório e piscinão? Piscinão eu entendo como é aquele espaço de acúmulo de água sem tampa, aberto. E reservatório, eu gosto de entender que são aqueles espaços também fechados com tampa. Então, a gente está com um programa bastante intenso, a gente deve, até
o segundo semestre ter 16 obras de reservatório em andamento. Hoje a gente está com 5, mas várias licitações em andamento. E, às vezes, há muita crítica no sentido a cidade não tem planejamento. Então, eu convido a todos que estão nos ouvindo aqui que vão lá no site da CIURB, vocês vão ter uma seção lá, cadernos de drenagem, e vocês vão ver que hoje existem, acho, se eu não me engano, 17 cadernos de drenagem, abrangendo quase 60% da área do município, e esses cadernos estudam as diversas bacias hidrográficas, então está dividido pelos cadernos, e suas subbacias. Isso é objeto de uma contratação nossa do FCTH, que é a Fundação do Centro Tecnológico de Hidráulica, da USP, talvez seja a instituição que mais entende de drenagem no país, e eles desenvolvem os cadernos, caracterizam as bacias, nível de impermeabilização, de ocupação, as manchas de alagamento que a gente tem, e propõem obras para a solução desses alagamentos. Então, esse é o primeiro instrumento importante de planejamento da cidade. Esses cadernos geram uma série de obras, a necessidade de uma série de obras, e a segunda dificuldade é como você priorizar essas obras. E daí, a partir do ano passado, nós tivemos a edição e a montagem do Plano Diretor de Drenagem. O Plano Diretor de Drenagem pega cada uma das obras desses cadernos e, através de uma matriz em que envolve questão social, questão de tamanho de mancha de alagamento, de população atingida, de custos das obras e vários critérios, a gente consegue colocar isso numa matriz e dar pesos diversos para o desenvolvimento dessas obras, e com isso a gente conseguiu priorizar. Na primeira edição do Caderno de Drenagem, nós elencamos 56 obras, parte delas nós começamos a executar, parte delas começamos os projetos, e agora estamos lançando a segunda edição do Caderno de Drenagem, do Plano Diretor de Drenagem, em que novos cadernos foram lançados no ano passado, e essa segunda edição contempla 104 obras, 104 intervenções na cidade para que a gente resolva os problemas de drenagem. E não acaba por aí, como eu falei, temos muitos outros cadernos a lançar, então temos um desafio bastante grande pela frente. Mas hoje, em termos das grandes manchas de alagamento da cidade, elas estão mapeadas e estão priorizadas. Evidentemente, a gente deve imaginar que 104 obras de reservatórios, piscinões, grandes canalizações, a gente não faz de um dia para o outro e nem existe recurso para isso, mas hoje essas obras estão priorizadas, fora situações locais, localizadas, que a gente também procura atender na cidade, como hoje a gente está resolvendo uma situação em Moema, estamos resolvendo outra situação no Carumbé, no Jardim Carumbé, na Zona Norte. Ontem à noite eu estive na Vila Aurora, também na Zona Norte, para discutir o andamento de um projeto lá na Zona Norte. Então, o que a gente procura é estar atento para essas grandes demandas, trabalhar em conjunto com as subprefeituras na questão da limpeza dos córregos, na limpeza das galerias. Isso tem dado realmente bastante resultado. A gente tem um estudo da Fundação Getúlio Vargas que mostra que se reduziram em cerca de 40% os alagamentos, mas ainda quando o alagamento se reduziu muito o tempo, ou se acelerou o tempo de retomada das vias, quer dizer, o sistema de drenagem está funcionando melhor. Evidentemente, numa cidade do tamanho de São Paulo, ainda a gente tem muito problema, mas eu falo que trabalhar numa secretaria como essa é um exercício de humildade. Você sabe que você vai, por mais que você faça, você vai resolver uma pequena parte do problema, e quando vocês estão envolvidos com o assunto, sabem que a questão da drenagem também é muito dinâmica. A ocupação da cidade muda, a impermeabilização muda, e daí a gente também com as questões das mudanças climáticas. Hoje a gente está com características de chuvas
com volume maior e concentradas num menor tempo, que é horrível para o sistema de drenagem. Por mais que a água escoe, ela acaba se acumulando e demorando. Às vezes são alagamentos de 15, 20, meia hora, mas se esse alagamento ainda atinge uma casa, para a pessoa não importa se foi 5 minutos ou 30 minutos, quer dizer, ela foi prejudicada nesse alagamento. É um desafio bastante grande, mas que a gente está buscando melhorar essa situação. É tanta obra que até aqui no Instituto sai uma obra aqui, está vendo esse ruído de fundo aqui? Mas quem que fez isso daí? Foi você, Mirena, que mandou fazer essa obra agora? Ou o Jardim ali? Quem que mandou? Ah, é na calçada. Ah, então é uma obra de mobilidade urbana aqui na frente também. É. Eles devem estar podando as árvores que vêm caindo nesse período. Então, a nossa calçada é bem arborizada. Sim. E daí eles procuram um horário que atrapalha só a gente. Que atrapalhe menos o trânsito. Exatamente. Mas complica um pouco o podcast. Exatamente. Mas nós estamos no final e, como sempre, eu termino com a pergunta mais importante. O negócio é uma pergunta pessoal, né? Eu sei que você gosta, né? Os assuntos que a gente tratou aqui são bastante sérios, mas é muito importante saber o seu gosto de vinho. Que vinho que você mais gosta, Monteiro? Eu sei que você gosta de vinho bastante. Sim, eu gosto de vinho, eu não sou um exímio, né, conhecedor dos vinhos, mas gosto de vinho tinto, dos vinhos tintos. Acho que aqui na América do Sul, especialmente Chile e Argentina, né, eles avançaram muito na qualidade dos seus vinhos, mas eu não chego naquele nível do aromas. Então, eu gosto daquele vinho que a gente pega, toma, mas o mais importante de um vinho, né, que torna ele com paladar melhor, é tomar junto com os amigos, que daí que a gente consegue, né, usufruir e saborear melhor um vinho. Muito obrigado, secretário, pelo tempo à disposição aqui nesse podcast. Lembrando que esse tema de mobilidade urbana e também os impactos aí da drenagem, enfim, e toda uma visão da engenharia nesse mundo nosso de hoje vai estar sendo abordado detalhadamente na nossa Semana da Engenharia, de 17 a 23 de junho, aqui no Instituto de Engenharia. Não perca o próximo podcast Visão da Engenharia.